Conversão. Conversão é uma marca de uma igreja saudável. Conversão, ela acontece no coração daquele que ouve a palavra do Senhor. Mas não é um ato externo, apenas de levantar a mão, de ir à frente quando o pregador faz a exposição de um texto bíblico. A conversão é muito mais do que isso. Conversão não é um rito, não é uma maneira que a gente coloca uma disposição em ficar em pé, repetir uma oração. Conversão, ela é muito importante entender a conversão, porque o apóstolo Tiago diz que até os espíritos, os demônios, eles creem, mas não obedecem. Esse tipo de crença não resolve. A conversão passa pela regeneração, pela justificação, um novo nascimento, uma resposta àquilo que ouvimos da palavra do Senhor. Você sabe qual que é a diferença entre o cristão e o incrédulo? Você sabe discernir entre um falso convertido, um convertido? Será que isso é possível? Será que há sinais externos da conversão? Vamos ver isso nessa marca. Primeiramente, para compreendermos o que é a conversão, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para as Escrituras e entendermos o que ela diz sobre o homem caído. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver diversos textos que falam sobre esse homem caído e qual é a sua condição. Por causa da queda de Adão, os homens eles se tornaram pecadores e veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Paulo diz isso lá em Romanos 5. Nós somos concebidos em iniquidade e nascidos em pecados, como diz o Salmo 51. Nós estamos mortos em delitos e pecados, nós andamos segundo o curso deste mundo. O diabo, a inclinação da carne e os pensamentos caídos, como Paulo mesmo diz lá em Efésios 2, do versículo 1 ao versículo de número 3. O nosso coração ele é duro e resistente a Deus. O nosso coração ele é extremamente enganoso e desesperadamente corrupto. A nossa mente ela está obscurecida de entendimento e insensível. A nossa mente, o nosso coração ele está cegado pelo diabo e incapaz assim de aceitar as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus. Nós, como homens caídos, nós amamos as trevas porque nossas obras elas são más. Somos escravos voluntários do pecado. Romanos 8,7 inclusive diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E não há condição dessas pessoas que estão na carne, desses homens caídos que estão distantes de Deus, eles saírem dessa situação de inimizade contra Deus. Isso mostra que se algo vai mudar essa perspectiva, isso tem que partir de Deus. Isso não vai partir do homem, isso não vai ser uma ação do homem, mas vai ser uma ação de Deus no homem. Porque a mente do homem caído, ela despreza a Deus, ela rejeita a Deus, ela não quer se aproximar de Deus. Por isso não é um simples esforço do homem caído, do homem em pecado, que vai o aproximar de Deus. Mas Deus, ele precisa agir poderosamente para que isso aconteça, para que esse homem se aproxime dele, para que esse homem se converta e se arrependa. E agora nós vamos olhar mais uma vez para as Escrituras, para nós percebermos essa ação de Deus no homem caído. E aí que nós vamos ver que se o que nasce da carne é carne, então nós precisamos nascer do alto, nós precisamos nascer do Espírito, nós precisamos nascer de novo. João fala sobre isso. Enquanto nós estávamos mortos em nossas transgressões, os nossos delitos e pecado, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2,5 fala isso. E esse novo nascimento, ele não vem de nós, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. É pelo movimento soberano do Espírito Santo em nós. E a própria palavra de Deus lá em Tito vai dizer, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nessa obra da salvação, Deus ele concede um novo coração ao homem. Um coração onde a lei de Deus está gravada nesse coração. Um coração que agora ele vai resplandecer a Cristo, onde os olhos, onde os ouvidos, onde o coração agora ele é aberto e receptivo a Deus. Deus então agora nos dá um coração de carne. Deus nos dá olhos que conseguem enxergar as verdades da palavra dele. Deus nos dá ouvidos para que nós possamos ouvir e entender aquilo que nos é pregado e anunciado, que foi o Evangelho. Foi por meio do Evangelho que nós somos transformados. É por meio do Evangelho que nós podemos nascer de novo. É por meio da nossa fé em Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho, com o nosso coração agora transformado, com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos atentos, que nós conseguimos então confessar e crer que Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Deus então, Ele nos faz de novo. Ele nos faz novas criaturas nele. E a verdadeira conversão, ela só acontece por um ato sobrenatural de Deus, pela ação sobrenatural de Deus na vida do homem caído. E Ele então nos faz de novo, nos faz uma nova criatura, para que assim nós possamos arrepender dos nossos pecados, para que assim nós possamos então crer e confessar por meio da graça e mediante a fé, confessar que Cristo Jesus é o nosso Senhor. E assim convertermos os nossos caminhos e nos arrepender dos nossos pecados e nos achegar a Deus. Quando Deus, através do Evangelho, opera em nós o milagre da regeneração e do novo nascimento, isso provoca uma resposta em nós. Provocou uma resposta em mim e provoca uma resposta em todo aquele que é nascido de novo. Essa resposta é a conversão. Mas o que é a conversão? Um aspecto dessa conversão é o que o apóstolo Paulo e a Escritura, a palavra de Deus, vai chamar de arrependimento e fé. A conversão, ela nos leva a nos arrependermos e voltarmos para Deus em fé. Quando Paulo chama a liderança da igreja de Éfeso e vai apresentar um relatório, falar com a liderança da igreja de Éfeso sobre o seu trabalho ali, sobre aquilo que ele havia feito de trabalho na igreja, ele vai dizer daquilo que ele fez, de todo o trabalho dele, e ele diz ali em Atos capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer que ele esteve entre os irmãos, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. São respostas fundamentais e necessárias dentro do processo de conversão. O convertido, ele sempre vai expressar, isso é uma disposição do coração, isso é uma resposta do coração do cristão convertido, que é o arrependimento e fé. E o que é isso? O arrependimento, ele fala dessa mudança de pensamento em relação ao pecado, dessa tristeza em relação ao pecado, dessa consideração e dessa visão de que tudo aquilo que ele vivia antes é errado, de que aquela velha vida com as velhas práticas do homem caído, elas são erradas. E o arrependimento é dar as costas para o pecado. O arrependimento para com Deus é virar as costas para o pecado, é dizer não para o pecado, é reconhecer que tudo isso é errado, é contrário à vontade de Deus e que eu não aceito mais isso na minha vida, eu não tenho mais paz com o pecado, eu não vejo mais a prática do pecado como algo normal na minha vida. Então eu dou as costas para o pecado e me arrependo de todos os meus pecados. Só que não basta apenas dar as costas para o pecado. Dar as costas para o pecado implica necessariamente em se virar para Deus. Então antes eu estava de frente para o pecado e de costas para Deus, agora eu me arrependo virando as costas para o pecado e
crendo, eu respondo com fé em Deus. Então, eu me arrependo dos meus pecados e creio em Deus. A fé em Deus é entregar a minha vida a Deus, é dizer sim para o senhorio de Cristo e crer agora em Cristo, recebendo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu então me arrependo das minhas obras, dou as costas para o pecado e me viro completamente a Deus, me entregando a Ele para uma vida de justiça e de santidade como resposta àquilo que Ele fez para mim. Isso é a conversão, esse é o arrependimento e fé como resposta ao Evangelho da graça que me alcançou. Você possa dar essa resposta de arrependimento e fé à palavra do Evangelho e à graça que alcançou a sua vida também. O Senhor te abençoe. Compreender corretamente a doutrina da conversão é essencial para o entendimento acerca da natureza da igreja, os novos crentes, os que se renderam aos pés de Cristo. É extremamente importante e é preciso então entendermos essas questões. É só pela exposição das Sagradas Escrituras, da sã doutrina, que vamos entender corretamente o que é conversão, o que é ser transformado, ser justificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Na próxima marca, você vai aprender um pouco mais acerca de outras marcas que são extremamente importantes para que uma igreja seja uma igreja saudável.